queridos amigos e queridas amigas da Fraternidade Espírita Irmã Sheila, em particular, e a todos os amigos que nos assistem, que nos acompanham, que estão agora nos assistindo de um modo mais geral e mais abrangente. O meu abraço fraterno, os meus cumprimentos, formulando votos de paz, de bem-estar, de saúde interior para todos nós. Essa palestra, de maneira particular, está sendo encaminhada para a Fraternidade Espírita Irmã Sheila, e por isso a minha saudação em particular aos amigos da Fraternidade Espírita Irmã Sheila. O título da palestra, melhor dizendo, o tema da nossa palestra, gira em torno do capítulo 7 da obra Libertação, obra do Espírito André Luiz, psicografia de Chico Xavier, capítulo que é intitulado por André Luiz de Quadro Doloroso. Esse é o título desse capítulo 7 da obra Libertação. Antes das nossas considerações, eu gostaria de citar uma frase do professor Hernani Guimarães Andrade. Hernani Guimarães Andrade, o grande engenheiro e pesquisador dos fenômenos paranormais do Brasil, esse homem notável, conhecido internacionalmente no meio acadêmico, no meio científico, ele certa vez foi entrevistado e perguntaram a ele o que é que ele levaria para uma ilha deserta caso ele tivesse que ir morar em uma ilha deserta. E ele respondeu, sem quase pestanejar, a seguinte colocação: a coleção dos livros de André Luiz. Com essa resposta, dá para entender a importância da obra de André Luiz, que em nosso ponto de vista, e no ponto de vista de boa parte dos estudiosos espíritas, confirmam, ratificam as teses apresentadas por Allan Kardec na obra básica do Espiritismo, particularmente as teses e as colocações, as afirmações que os espíritos dão acerca do mundo espiritual, como sendo o mundo que se interpenetra conosco, como sendo o mundo das causas, o mundo que se desdobra na continuidade da vida após a morte. E André Luiz, em nosso modo de entender, confirma essa tese kardeciana e desdobra, desenvolve os conceitos básicos apresentados por Kardec na obra básica do pensamento kardeciano. Particularmente a obra Libertação é uma obra considerada clássica da literatura mediúnica, antológica. Há alguns anos, houve uma enquete no movimento espírita para selecionar as 10 maiores obras da história do espiritismo após a obra básica de Kardec. E entre as obras, algumas conhecidas como Nosso Lar, de André Luiz, por exemplo, Memórias de um Suicida, da médium Ivone do Amaral Pereira, e outras obras como O Espírito e o Tempo, do professor e filósofo Herculano Pires, e entre elas estava Missionários da Luz, de André Luiz, entre outras obras, mas também Libertação, de André Luiz. A obra Libertação é uma obra antológica, é uma obra clássica, uma obra que não é tão conhecida assim da literatura entre os espíritas, mas é uma obra de fundamental importância, de uma profundidade e de uma especial importância, porque traz para nós o desdobramento dessas teses que eu aqui coloquei, teses da doutrina espírita de Kardec, especialmente a respeito de um aspecto específico do mundo espiritual que nós iremos explicar aqui. Essa obra é uma obra clássica também, porque traz conceitos importantes para a gente entender os postulados básicos da doutrina espírita e conceitos importantes que Kardec não pôde trazer, até porque o foco de Kardec, o enfoque da obra kardeciana, eram os postulados básicos da ciência do elemento espiritual. Mas a partir da obra Libertação, André Luiz traz nas suas reportagens maravilhosas a respeito do mundo espiritual, por isso é chamado repórter do mundo espiritual por excelência. Mais tarde, Filomeno de Miranda e outros autores espirituais também produziram obras com esse mesmo estilo literário, mas André Luiz é inigualável e é pioneiro nesse sentido. A obra Libertação, no entanto, tem alguns méritos que precisamos aqui colocar. É uma obra fundamental da tradição da literatura mediúnica, é uma obra da maior respeitabilidade, porque toca num assunto delicado,
em relação ao mundo espiritual, assunto esse que não estava sendo explorado dessa forma, que não havia ainda sido explorado dessa forma, não que não houvesse relatos mediúnicos espíritas e também fora do meio espírita, mas a obra Libertação é uma obra que foca aspectos importantes do mundo espiritual mais denso, do chamado astral inferior, mas não é qualquer astral inferior. Porque a obra Nosso Lar, por exemplo, de André Luiz, já havia trazido alguns enfoques importantes a respeito do umbral, termo que o próprio André Luiz elabora para falar de zonas mais densas da espiritualidade. Zonas mais densas. Mas a obra de André Luiz aborda mais do que isso, porque o termo umbral é um termo abrangente, um termo genérico, um termo para falar sobre as expressões densas da espiritualidade. Mas é claro que da mesma forma que os mundos felizes têm gradações e matizes e diferentes níveis de evolução e de desenvolvimento, os mais variados, afirma Allan Kardec na própria obra básica, também o mundo espiritual inferior não é um só, mas tem variados graus, variadas as apresentações, tipos os mais diversos, porque os tipos são os mais diversos também das criaturas humanas. Afinal, diz a própria obra kardeciana que os espíritos é que trazem consigo o seu grau de relativa infelicidade ou de felicidade, e como são os espíritos diferentes ao infinito, cada espírito é um, carregam consigo o seu, aspas, céu ou inferno. A obra, no entanto, Libertação, opinião minha aqui, eu chamo ela, essa é uma denominação minha, denominação particular minha, eu chamo a obra Libertação de A Divina Comédia do Espiritismo. A Divina Comédia do Espiritismo. E vou dizer por quê essa minha nomenclatura. Todo mundo conhece, ou boa parte das pessoas conhecem, a obra de Dante Alighieri, A Divina Comédia. Essa obra magistral, obra capital, uma obra máxima da literatura medieval, uma das obras mais importantes, talvez a obra mais importante da Idade Média, mas não apenas isso, a Divina Comédia é uma obra referência e divisor de águas, não apenas da literatura italiana, mas também de toda uma tradição, que condensa toda uma tradição medieval e que também apresenta aspectos importantíssimos, mesmo aqueles que não são religiosos, leiam a Divina Comédia pelo prazer da literatura. A Divina Comédia narra a experiência de Dante fora do corpo, quando era levado por Virgílio, poeta latino, às regiões do inferno, expressão da Idade Média, e ele vê os vários infernos, cada um desses locais ou desses portais, dessas portas, desses cômodos, dessas salas do inferno, tinha naturalmente experiências compatíveis às criaturas que estavam ali, compatíveis, aliás, com o modo de vida que elas viveram na Terra. Então aqueles criminosos, determinado tipo de criminosos apareciam em uma ala, os invejosos em outra, os sexólatras em outra, os traidores em outra, e Dante, com a sua habilidade invulgar na literatura, com a sua pena magistral, narra de maneira especial, claro que aquilo todo é uma metáfora, a sua experiência de ver os vários infernos, os vários demônios e toda aquela descrição que ele faz, que é lindíssima e muito rica, do ponto de vista inclusive literário, para falar que na verdade era, para nós, uma experiência espiritual que ele tinha nas regiões mais vastas do mundo espiritual, mais denso, mais inferior, e que ele pôde registrar no seu ser espiritual, voltar ao corpo e escrever sobre essas impressões. Claro que dando a roupagem que o seu pensamento permitia, com a bagagem, com a cultura da Idade Média, com o linguajar da Idade Média, mas trouxe experiências importantíssimas. Então você entendeu por que eu chamo Libertação de A Divina Comédia da Doutrina Espírita, fazendo alusão a essa obra medieval de Dante Alighieri, A Divina Comédia, porque André Luiz vai realizar uma jornada à semelhança de Dante Alighieri. André Luiz vai ser o Dante Alighieri desencarnado para o Espiritismo, trazendo informações minuciosas,
explorando de maneira minuciosa o mundo espiritual inferior, o astral inferior, que é um tema muito importante para nós, a gente entender como é que se processa o mundo espiritual nas suas variadas formas. Kardec vai dizer no Céu e Inferno que a partir do depoimento dos espíritos, e não apenas dos evoluídos, mas dos inferiores, ele pode ter uma ideia mais completa de como é que é o funcionamento da vida espiritual. Então são informações, são conteúdos muito importantes. O umbral, como eu disse, é um termo genérico. O umbral é uma expressão geral, abrangente, para designar qualquer tipo de experiência mais densa, ligada à matéria, o espírito fora do corpo, mais ligado ao corpo, ligado à experiência ainda humana, convivendo com os seres materiais. Além do que, o umbral pode ser considerado, como o termo diz, umbral é passagem, porta, portal, pode ser considerado o despertar do espírito após a morte. Então qual foi o umbral, por exemplo, de Bezerra de Menezes? Qual foi o umbral de Francisco de Assis? Foi alguns minutos de um suave despertar. Mas qual é o umbral de André Luiz? É outro. Então o umbral também pode ser considerado, pode ser entendido como sendo despertado o espírito na vida espiritual. Alguns espíritos despertam suavemente bem e outros despertam num pesadelo, demoram para despertar, para se dar conta. André Luiz levou 8 anos, como está lá descrito na obra Nosso Lar. 8 anos para se dar conta que já havia morrido. Porque achava que estava no corpo físico, vivendo a experiência do corpo, vagando para lá e não se dando conta que já havia deixado o corpo, né? Esse é uma espécie de umbral também. Então, um termo mais genérico para falar não apenas das zonas mais densas, mas também umbral no sentido de passagem para a vida espiritual. Mas mesmo na denominação das zonas mais densas, que tipo de zona mais densa a gente está se referindo? Porque, por exemplo, André Luiz viveu uma vida, na verdade, equivocada, de excessos, de paixões, excesso de sexo, cigarro, excesso de álcool, excesso de toda sorte, e viveu naturalmente, não era um homem mau, não era um homem perverso, mas viveu aquela vida sensual e teve dificuldade de se libertar da matéria porque não se libertou da matéria enquanto estava na vida física. Então, da matéria, teve dificuldade de se libertar quando estava na vida espiritual. E viveu esse umbral, esse processo de se dar conta de... né? Mas não era uma pessoa cruel. Então, a gente percebe que onde estão os cruéis? Nas zonas inferiores. É um outro tipo de zona. Na verdade, não há um local geográfico, como esclarece Allan Kardec, mas sim um estado interior. Mas esse estado interior faz com que os espíritos se afinizem, da mesma forma que os superiores, os espíritos iguais, equivalentes, se afinizem. Da mesma forma que nós, nesse plano, nós nos aproximamos. Então, aqueles que se afinizam com uma área, se aproximam com outros da mesma área e formam um círculo. Aí produzem reuniões, aí produzem instituições, estruturas compatíveis. Você vê estrutura, por exemplo, de um judiciário, que reflete um pouco a ideia, os conceitos, os princípios, e, por exemplo, a estrutura de um congresso de medicina ou de um hospital, cuja estrutura material exterior também reflete, de alguma sorte, a realidade daquilo que as pessoas cultivam internamente. No mundo espiritual, isso é mais intenso, mais intenso. Então, libertação vai, e aqui é importante falar, porque quando a gente fala de libertação, quem lê o prefácio de Libertação apressado vai olhar e vai dizer, meu Deus, fala de zonas inferiores, fala de espíritos e de regiões densas, e aí já vai pensar que vai ficar... Não vou ler não, porque vai dar um medo, vai dar um pavor, eu não posso ler isso, porque isso daqui deve ser pesado demais. Não, todo espírito nobre, e André Luiz é um espírito nobre, quando escreve sobre matemática, ele escreve desmistificando e não aterrorizando, fazendo sensacionalismo. Ele escreve sobre as regiões densas, ele escreve a realidade, ele traz a realidade, e a realidade é consoladora, a verdade é consoladora, ele traz a realidade, ele traz os conceitos importantes, mas vai desmistificar o mundo espiritual inferior. Quando a gente lê toda a obra, a gente percebe que o mundo espiritual denso, mesmo aquelas regiões que formam aqueles espíritos afins na crueldade e na perversidade, são seres, por exemplo, frágeis, são seres dignos de compaixão, são seres, no fundo, almas sofridas e carentes, necessitadas do amor divino, desviadas do bem, né? Muitas vezes com traumas e com revoltas interiores por situações vividas no passado, ou com o inconsciente cheio de culpa, que não se admitem e aí revoltam-se, jogando a culpa para os outros e perseguindo para fugir de si mesmos e do próprio cair em si, que é inevitável. Então, a obra Libertação fala sobre tudo isso. Não é novo o conceito de cidades espirituais e de regiões as mais variadas, das superiores às
inferiores, as mais densas e as mais sutis, mais sublimes. Swedenborg, no passado, século XVI e XVII, se não me falha a memória, ou até um pouco antes, Swedenborg, o grande paranormal, vai ter uma visão psíquica, vai ver um incêndio que tomou conta da Suécia, e mais tarde vai escrever, guiado por mãos invisíveis, obras maravilhosas, entre as quais ele relata suas visões psíquicas, algumas delas de cidades espirituais que ele visualizava na sua clarividência admirável que começava a desbordar e desabrochar em plena idade já idosa, em plena idade já da madureza. O reverendo Owen, que era bispo, ou melhor, sacerdote da Igreja Anglicana da Inglaterra, esse notável sacerdote começa a escrever também, guiado por forças espirituais, começa a visualizar cidades espirituais, escreve uma obra maravilhosa, que não é espírita, ele era protestante, chamada A Vida Além do Véu. O bispo, esse sim, bispo norte-americano, mas que atuou na Igreja Anglicana da Inglaterra, eu estou falando desses dois sacerdotes, né? O Owen e o bispo James Pike, que viviam mais ou menos contemporâneos, final do século XIX, começo do século XX, e ele, o bispo James Pike, também escreveu uma obra chamada The Other Side, o Outro Lado. Mais tarde, nós vamos encontrar, por exemplo, só para você ter uma ideia, George Meek, na área da ciência, fundando o Instituto de Metaciência, um dos grandes responsáveis ao lado do seu colega O'Neill para criar o Vidicon, melhor dizendo o Spiricon primeiro, e mais tarde o Vidicon, em cujas lâminas da tela apareciam seres espirituais confabulando com eles e alguns deles mostrando o local onde estavam, relatos perfeitamente compatíveis com a obra de André Luiz. Aliás, vale a pena aqui citar um dos grandes apóstolos do século XIX e começo do século XX, não tão conhecido do Ocidente, esse homem admirável, Bhajan Sundar Singh, ou Sundar Singh, conhecido como o apóstolo dos pés sangrentos. Recomendo quem não conhece a vida dele, porque ele se trata de um dos grandes vultos da humanidade. Talvez, penso eu, um dos grandes apóstolos do passado, do cristianismo, que reencarnou. Esse homem que é o maior missionário cristão da história da Índia, do Oriente. Esse homem que tanto iluminou o mundo com as suas pregações do Evangelho numa região que não era cristã, que foi ameaçado de morte e que saiu viajando a pé e descalço, por isso apóstolos dos pés sangrentos, pela região do Japão, do Tibete, do Nepal, chegando à Europa, tudo isso a pé, chegando à Europa pregar o Evangelho, pregou em Londres, na Inglaterra, influenciou mentes extraordinárias e ele, em determinado momento, teve visões psíquicas. Nessas visões psíquicas, ele descrevia as cidades espirituais. Para não falar dos grandes paranormais como Fernando de Lacerda, como Zil da Gama, que escreveu também sobre essas regiões, como Ivone do Amaral Pereira, no começo do século XX, que escreveu as cenas que ela visualizava fora do corpo, em emancipação da personalidade, em saída do corpo parcial. Esses vultos maravilhosos, especialmente essas narrativas do Ivone, por exemplo, traz informações extraordinárias sobre as regiões do mundo espiritual, casas plasmadas, realidades plasmadas, que ela visualizava e que os espíritos ali produziam à sua vista, extraordinárias. Libertação, obra de André Luiz, no entanto, é uma obra única a esse respeito, porque André Luiz parece condensar toda essa sabedoria espiritual nessa viagem que ele vai fazer ao submundo do mundo espiritual inferior, ao astral inferior. E é claro que também André Luiz deixa claro que aquela é uma região das várias regiões da dimensão do astral inferior. Afinal, se o céu não tem limites, as dimensões mais densas também não têm limites. Não tem limites. A ponto de, no capítulo que nos serve de tema, Quadro Doloroso, capítulo 7, o mentor, que é o líder do grupo de André Luiz, dizer para ele que ali se tratava de determinada região das trevas, as regiões mais densas, mas que não se tratava ali de toda a região das trevas, dando a entender que havia graus ainda mais densos
ainda mais complexos, ainda mais dolorosos. Antes de adentrar especificamente do que o capítulo 7 trata, eu quero dizer aqui uma coisa. O capítulo 7 trata de um conceito que é novo na literatura mediúnica e que André Luiz traz pra gente entender uma realidade espiritual e perispiritual. Mas antes de chegar no capítulo 7, eu quero fazer uma síntese da obra. A obra narra uma região do mundo espiritual inferior, uma cidade espiritual ligada à prática do mal, ao crime organizado, à obsessão. Alguém vai dizer, mas como assim? Ué, o mundo espiritual não é uma realidade mais sofisticada e elaborada do que no mundo físico? Não foi Kardec quem disse que o mundo espiritual é o mundo das causas e o mundo material do mundo dos efeitos? Portanto, tudo aquilo que existe aqui existe lá, e lá existe muito mais coisas que ainda não existem aqui? Não é isso que a gente sabe? Que o mundo material é um mundo xerox, uma xerox imperfeita do que existe no mundo espiritual? Então, por que, se aqui existem regiões desorganizadas, se existe máfia, se existem organizações criminosas, crime organizado, por que no mundo espiritual não haveria também? Já que os espíritos são as almas dos homens que viveram na Terra, diz Allan Kardec. Os espíritos são apenas os homens que viveram no corpo, deixaram o corpo e continuaram vivendo. São as mesmas almas. A população do mundo espiritual é a mesma população humana que viajou após a morte. E a morte não transforma a criatura imediatamente ou automaticamente. Morrer é apenas fazer uma viagem. Quem faz uma viagem vai para outro país como é. Da mesma forma, com as mesmas características, com as mesmas condições. O fato da pessoa viajar não quer dizer que muda ela pelo fato dela viajar. A morte é uma viagem que não muda interiormente a pessoa. Cada um desperta após a vida física conforme dormiu no túmulo. Cada um desperta após o corpo conforme foi adormecer. Nem santo, nem diabo. Seres espirituais com as suas virtudes e as suas imperfeições. Diz Allan Kardec que quanto mais virtude, mais feliz é o espírito. E quanto mais imperfeição, mais o espírito sofre. Cada um é que carrega consigo o seu tribunal. E é a própria consciência quem julga, quem absolve ou quem condena. O tribunal é interior, ninguém vai ficar nos acusando. Mas é claro que há realidades mais sofisticadas e mais complexas que André Luiz vai narrar nessa obra. Ora, a obra de André Luiz, Libertação, fala de um líder desse grupo, dessa cidade espiritual inferior, desorganizada, essa cidade densa, que é ligada ao mal. Alguém vai perguntar, repito, mas como? Eu disse, você já viu uma Cracolândia? Já entrou na Cracolândia? Tem umas Cracolândias aí em São Paulo, em regiões, você vê a desorganização, você vê o crime organizado, e por que no mundo espiritual não tem isso? Então, a síntese da obra é um líder desse grupo que está há mais de 5 séculos, há pelo menos 700 anos, nessas regiões espirituais. Líder desse grupo, Gregório, que é alusão a um dos papas da Igreja Católica, a gente não sabe qual é. Possivelmente foi Gregório VII, pelo menos eu tenho essa impressão, mas alguns dizem que é Gregório IX, pouco importa. Foi um grande sacerdote, um grande papa da Igreja Católica, e que cuja vida se equivocou, desviou-se do propósito do Evangelho, e no mundo espiritual, líder que era, continuou líder no mundo espiritual, arregimentando para si antipatias, etc., obsidiando pessoas, etc. Gregório, no entanto, tinha um drama pessoal, que eu não vou explicar aqui porque não dá tempo, mas a obra é a sua mãe, que é um espírito sublime, evoluído, muito evoluído, a ponto de pedir a Gúbio, um outro espírito evoluído que tinha relações com ela, mas ela era mais sublime ainda, pede a Gúbio uma ajuda para que ele, com a sua equipe essa que é composta de alguns espíritos, entre os quais o próprio André Luiz, vá até essa região e tente se infiltrar, entre aspas, nessa região densa, a ponto de tentar sensibilizar Gregório em nome dela. E quando se houvesse a oportunidade, ela própria iria aparecer, iria se manifestar. Então essa mais ou menos é a síntese da obra, essa é a descrição da obra, e André Luiz descreve nessa obra o astral inferior. E uma coisa que é importante dizer, na obra Libertação a gente tem as zonas densas, que é resultado do psiquismo que cria, no mundo espiritual é sempre assim, é o psiquismo que cria o seu ao redor, como cria a atmosfera do espírito, cria também o ambiente, a depender do psiquismo. Então, vários espíritos juntos, por afinidade,
por afinidade psíquica, vibrando numa mesma faixa e compondo a sua atmosfera individual, fazem também uma atmosfera coletiva, afirma Allan Kardec em A Gênese, capítulos fluidos. E graças a isso, gera um conglomerado, um aglomerado, como diz Allan Kardec, que é uma cidade espiritual. Ora, é interessante notar que esses espíritos são espíritos que optaram pelo mal, e que, no mundo espiritual, seja porque eram encarnados, fizeram mal, no mundo espiritual, sofrem a consequência do mal, sendo torturados nessa região, sendo explorados, sendo viciados, abusados, colocados como prisioneiros, as energias são sugadas, por outros espíritos que também praticaram mal na Terra, e no mundo espiritual ficaram rebeldes, e em vez de admitirem um erro, ficaram rebeldes e optaram por fazer mal aos outros para fugir de si mesmos. Essa é a ideia. Então temos nessas regiões torturadores e torturados, ambos que faliram na reencarnação, que fracassaram durante a vida física. Os torturados é que quando despertaram com certa consciência de culpa, e essa consciência de culpa fizeram com que eles entrassem em um remorso perturbador e fossem, portanto, explorados. E os outros espíritos que também tinham consciência de culpa, mas negou essa culpa, optando por torturar e pela rebeldia de não aceitar as realidades onde estavam, as realidades que viviam. Ora, essa é a ideia. O capítulo Quadro Doloroso inicia André Luiz descendo a uma dessas regiões, ele está propriamente visitando a região de Gregório, né? Esse capítulo já é propriamente falando da descrição de ele mergulhando mesmo, de ele entrando nessas regiões densas e descrevendo. E a área que ele vai, que começa a ser explorada no capítulo anterior, no capítulo 6, essa área ele descreve o lodo, a imundície, a feiura, até o sol era mais feio, a vegetação era feia, era desorganizada, né? Parecia uma vegetação que foi devastada, os galhos das árvores, o sol, a paisagem do sol, a coisa era meio nebulosa, meio neblina, meio cinzenta. Ele narra o tempo todo isso, e é interessante porque André Luiz deixa entender que a estética dos locais espirituais mistura-se com a ética. Estética e ética parecem misturar em uma coisa só. No mundo físico nem sempre é assim. No mundo físico, às vezes a gente vê um lugar que é pobre, que não tem saneamento básico, que é desorganizado do ponto de vista material por falta de recurso financeiro, mas que os espíritos ali são evoluídos. E às vezes a gente vê palácios, mansões, com joias preciosas, com muito dinheiro, com construções de luxo, mas os espíritos ali são verdadeiras bestas com aparências, né? Com aparências aí de civilizados, né? Claro, cada caso é um caso. Não estou dizendo que todo rico ou toda pessoa de posse é necessariamente espírito inferior. Não quero dizer isso. Eu estou dizendo que no mundo material essas coisas, nem sei porque o mundo material é feito de aparências. O mundo material, o corpo, já me deixa numa aparência, né? E a realidade material obedece a uma outra lógica, né? A lógica material. Então, no mundo físico, às vezes uma casa ou um local, uma cidade, um bairro que não tem saneamento básico, portanto que não tem higiene direito, que não tem esgoto, que a coisa é ruim, né? Por quê? Porque o valor no mundo material é o valor material. O material é que faz o saneamento básico, que faz a higiene, que faz, né, as coisas. E aí a gente vê que a feiura tá ali, e o outro local bonito, confortável, de luxo, obedece também à lógica do capital, à lógica material. Nada contra, eu não estou tecendo nenhuma crítica em relação a isso. Então a estética não necessariamente tem ética, né, no mundo material. Porque o valor que faz as coisas bonitas ou feias tem a ver com o material, tem a ver com recursos materiais. No mundo espiritual, a beleza e a harmonia tem a ver com moralidade. E a feiura e a desarmonia tem a ver também com moralidade, ou melhor, com imoralidade, com falta de moralidade, né? Então, a gente vê que os locais lindos, organizados, cuja arquitetura bonita, reflete a beleza interior que os espíritos carregam. E os locais desorganizados refletem a desorganização interior que os espíritos carregam também. Daí aquele local era feito de lodo, de aspectos cinzentos, de desorganização, de odor, cheirava mal. Olha só, porque a caridade tem um perfume que é melhor que muito perfume de grife francesa. Muito parfum de grifes francesas. E, ao mesmo tempo, o ódio,
A inveja, a maledicência exalam um odor fétido, difícil de eliminar, mesmo com antimofo ou com substâncias, né, anti-odores desagradáveis. Não. No mundo espiritual, a beleza ou a feiura tem a ver com as realidades interiores da criatura, que plasma não apenas a aparência dos espíritos, a elegância ou a desorganização, como também os ambientes, que é fruto do psiquismo. Aqui na Terra, nem sempre essa lógica obedece, mas ainda assim a gente percebe alguma coisa. Quantas vezes a nossa casa é desorganizada, o nosso quarto é desorganizado, porque tem uma desorganização interior. Nem sempre segue uma lógica absoluta, mas às vezes acontece, às vezes a gente percebe isso. Um adolescente que está muito desorganizado, e o quarto dele fica também bagunçado, porque reflete um pouco da sua desorganização interior. Agora, claro que há outros fatores nesse sentido. No mundo espiritual isso é mais forte, isso é mais intenso, isso é mais enfático, né? A desorganização dos espíritos plasma com a matéria mental, como diz André Luiz, a desorganização de fora, né? E vice-versa. Então, é interessante porque André Luiz descreve essa paisagem. Eu me lembrei também da teoria das janelas quebradas, né? Que é uma teoria do direito, que fala, quem não conhece, vale a pena consultar. Nós temos um vídeo no canal Raciocínios Espíritas que descreve isso, né? Que é um carro que era deixado num bairro, né? Num bairro, seja popular, seja não popular, e esse carro bonito ficou lá, né? Não sei quanto tempo, né? E as pessoas ali conservavam carro novo, carro limpo, né? Até que decidiram, nos mesmos locais, né? Tanto um bairro popular quanto o bairro mais organizado, quebrar uma janela do carro, né? E aí se quebrou uma janela desse carro e deixou lá. Em uma semana o carro foi depenado, foi desorganizado. Quer dizer, a desorganização inspirou desorganização, né? A teoria das janelas quebradas vai falar na área do direito do crime. Então, por exemplo, um apartamento, né, ou um edifício que tem as janelas todas estruturadas, que tem uma organização, aquilo inspira credibilidade, inspira organização, inspira segurança. A harmonia inspira também direito, inspira correção, né? Agora, um edifício que você vê várias janelas quebradas, pichado, desorganizado, aquilo suscita, aquilo impulsiona que alguém invada, que alguém assalte, que alguém roube, que alguém entre lá e sequestre outra pessoa, gerando, portanto... Então, essa ideia é uma ideia muito mais presente no mundo espiritual. No mundo espiritual. Ali a gente estava, portanto, num submundo, diz André Luiz, numa região densa. Os espíritos ali eram espíritos, na maioria das vezes, rebeldes, né? Voltados para a prática do mal de alguma sorte, ou pelo menos rebeldes perante as leis da vida, né? E em determinado momento o próprio André Luiz pergunta a Gubbio, o mentor, se trata de uma das regiões do inferno, talvez lembrando da obra de Dante. E a resposta de Gubbio, me permitam ler, a resposta de Gubbio diz assim, Gubbio sorri e diz assim, o homem comum não possui senão uma vaga ideia da importância das criações mentais na própria vida. Da importância das criações mentais na própria vida. Ou seja, André Luiz pergunta, é o inferno? E Gubbio respondeu, o homem comum está longe de conceber, de entender a importância das criações mentais na própria vida. Ou seja, enquanto André Luiz estava perguntando sobre o local, Gubbio estava dizendo que eram criações mentais. Que o ser humano é produto, ou melhor, o ser humano é autor, é origem, ao mesmo tempo é reflexo das suas próprias criações mentais que criam o resto, a sua atmosfera individual e também o seu ambiente psíquico espiritual. Ora, é interessante aqui colocar que o Gubbio então começa a esclarecer André Luiz sobre os espíritos ali. Uma coisa que vale a pena eu destacar aqui do discurso de Gubbio, os espíritos eram esclarecidos, portanto não eram espíritos ignorantes, não se tratava, portanto, de entidades que estavam ignorantes, que não sabiam o que estavam fazendo, que cometeram equívocos na Terra e foram para lá. As entidades em ignorância, quando cometem erros por ignorância, elas quase sempre reencarnam logo. Não ficam no mundo espiritual sofrendo. Por ignorância, por não saberem, elas têm outra chance e voltam à Terra. Reencarnam. Tem uma mensagem de Humberto de Campos que fala isso. Kardec sai do corpo e é levado pelo Espírito de Verdade e vê regiões, gemidos. Essa região aqui tem gemidos. André Luiz ouve gemidos e fica sensibilizado. Gemidos, lamentos. E Kardec pergunta ao Espírito de Verdade de quem se tratava. Se eram imperadores romanos, se era isso e aquilo. E o Espírito de Verdade diz que não, que esses todos que ele estava citando eram espíritos ignorantes,
que cometeram mal, mas eram ignorantes, eram ainda espíritos brutos, duros, endurecidos, reencarnaram, voltaram, já se aprimoraram, já deixaram aquela fase. Aqueles ali eram espíritos esclarecidos, não eram ignorantes. E aqui Gubbio chama atenção para isso. Todos aqui são espíritos que tinham esclarecimento. A maioria tinha noção religiosa, conhecimento religioso. No entanto, estão aqui porque optaram, sabendo o que estavam fazendo, na prática do mal. É um pouco do que acontece conosco atualmente. No estágio atual em que a gente está, nós sabemos o que estamos fazendo. Nós sabemos o que estamos fazendo. Sabemos, por exemplo, que fumar faz mal. Sabemos que o uso de drogas traz malefícios para a saúde. A ciência está aí. No passado, às vezes não se conhecia. Quantas vezes no passado as pessoas fumavam, até no cinema fumavam, atores de Hollywood. Mas hoje quem não sabe o mal que faz o tabagismo, por exemplo, o uso de drogas, algumas outras coisas, a ética. Na maioria dos nossos erros a gente sabe e faz, e comete erros com discernimento. Somos esclarecidos. A sociedade de hoje é uma sociedade de pessoas esclarecidas, afirma a doutrina espírita, mas não necessariamente moralizadas, ou melhor dizendo, evangelizadas. Somos criaturas intelectuais, criaturas com informação, com conhecimento, mas não necessariamente moralizadas, evangelizadas, emocionalmente amadurecidas, né? E essa é a ideia daqui. Eram espíritos esclarecidos, não eram ignorantes. Né? E aí André Luiz se condói querendo saber como é que ajudava e Gubbio dá uma resposta que eu recomendo ler, porque a resposta é muito mais profunda e detalhada do que a gente pode aqui explicar. Mas, trocando em miúdos, Gubbio diz para André Luiz que eles não tinham como ser ajudados. Eles não tinham como ser ajudados, porque eles optaram por aquilo, e mesmo que a gente tentasse ajudar eles naquele momento, eles não receberiam ajudas e seriam, inclusive, impermeáveis, seriam insensíveis à ajuda, por causa da revolta deles e não aceitarem que cometeram erros, porque eram esclarecidos, não aceitarem que estão realmente no local que merecem, na região que merecem, porque é o estado psíquico deles que eles merecem, eles não achavam, né? E não tinham como ser ajudados pelo orgulho, porque eles não admitiam os próprios equívocos. Os espíritos esclarecidos têm isso, né? São mais orgulhosos, tendem a ser mais orgulhosos por causa da vaidade intelectual, né? Então, não tinham como ser ajudados nesse sentido. Né? Além do que, da revolta, da rebeldia, o quanto eles se envolveram no crime, e era difícil sair de uma hora para outra. Gubbio ainda diz assim, se complicar no mal é uma questão de alguns minutos, mas sair da perturbação leva tempo e paciência. Então não tinham como ser ajudados assim imediatamente. E ainda concluiu Gubbio dizendo que aqueles locais do mundo espiritual inferior eram locais necessários, onde, por incrível que pareça, a divindade permitia para fazer com que aqueles espíritos também crescessem, amadurecessem e resgatassem parte dos débitos, dos equívocos que praticaram. Até que eles chegam a uma mulher, que André Luiz chama de sofredora mulher, esquálida mulher. E aí Gubbio pede para André Luiz aproximar dela e auscultar. Interessante porque o ausculta médica é o quê? Pega o estetoscópio, bota, ausculta o coração, os batimentos do coração. E em muitas situações, em muitas ocasiões da obra de André Luiz, a gente vai ver essa ausculta psíquica. André Luiz se aproximar, colocar, ouvir ali, escutar. Né? Mas é uma ausculta psíquica, não é uma ausculta com estetoscópio, é uma ausculta psíquica. Ele para, concentra, às vezes toca, às vezes carrega, e aí aquela mulher ali sofredora, né? Os espíritos se aproximam, Gubbio, André Luiz, Eloy, a equipe de André Luiz, e quando se aproximam, ela nota a presença deles. Só que tá tão idiotizada, tão alienada, que começa a gritar e começa a perguntar: Joaquim, 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 Joaquim! Ora, André Luiz então pega, faz uma ausculta psíquica e Gubbio diz, ausculta. E quando ele começa a auscultar, ele vê. Ele vê que aquela mulher desencarnada está ligada com 3 fios nela, que liga ela a 3 esferas. E quando André Luiz presta atenção nas esferas, são 3 esferas espirituais. Significa dizer 3 seres espíritos, 3 espíritos. Em formas de esferas, esferoides. Daí André Luiz chamar de ovoides. Esses ovoides, cuja forma de apresentação perderam, aqui vale a pena a gente considerar. Não é perderam que perderam, porque na verdade se alterou. Perdeu a forma que tinha de apresentar.
e se tornou em algo ovoide. Há várias teorias para essa ideia do ovoide, mas a verdade é que a gente não vai focar muito aqui. O que a gente precisa aqui é que eles alteraram o seu campo perispiritual, o seu corpo espiritual, né, alteraram, e o Gubbio explica por quê. A vingança intensa, o ódio intenso durante anos foi deformando eles, porque o corpo espiritual é sujeito ao psiquismo dos espíritos, é um veículo psicossomático, e foi alterando ao ponto de alterar, de lacerar, eles perderem a forma que tinham, alterarem a forma, expressões até animalescas, até gerarem essa alteração de formas ovoides, como se tivesse perdido completamente. Não perdeu completamente, porque estava ali, numa forma ovoide. E faz alusão aqui, talvez a vingança cultivada durante anos acionou no psiquismo deles aquilo que há de mais primitivo em nós. É como se eles acessassem o psiquismo mais instintivo, né? Recuasse ao mergulho do inconsciente mais assim... atávico, mais primitivo, né? E aí recuasse a uma forma ovoide. A forma ovoide faz alusão a um embrião, que é primitivo, né? Ovoide, embrião, o ovo, a célula ovo, o círculo geometricamente é uma das formas mais primitivas, o círculo é onde tudo é igual, né? Tudo está uniforme, como se fosse uma origem. O ovo, né? Que dá a ideia de origem, o óvulo, a célula ovo, o embrião, né? E assim por diante. Então, o círculo tem a ver com isso, né? Talvez tenha a ver com isso, remete metaforicamente a uma expressão de um psiquismo irracional, quase irracional, né, automatista, a vingança, e se tornou automático ali. Então faz uma referência, faz uma alusão a essa experiência mais instintiva do psiquismo espiritual, né, uma vingança intensa, e aí essa forma esférica, essa forma que na verdade não tem nenhuma característica, porque todos os lados de um ovo é igual, né? É compacto, né? E é simples nesse sentido. Também faz uma alusão a uma metáfora de algo fechado, algo que não está em contato com o mundo, que está fechado no seu círculo aí, né? Faz alusão a uma esfera também, as esferas planetárias e assim por diante. Mas a verdade é que vai dizer Gubbio que durante anos ali foi alterando a ponto de ficar aquelas formas ovoides. E o que André Luiz viu ao auscultar aquelas 3 esferas ovoides é que elas, as esferas ovoides, gritavam. Eram seres espirituais irradiando, mas de maneira automática. E irradiavam para aquela mulher esquálida, idiotizada, alienada, verdadeiros gritos: assassina! Assassina! Você me paga, miserável! Carrasca! E ela recebia aquelas ondas mentais e se perturbava mais. A percepção de André Luiz. Né? E a mulher, quando viu André Luiz chegar, ou melhor, sentiu André Luiz e o grupo chegar, viu eles de maneira embaçada, não conseguiu perceber direito, porque é como se fosse uma paciente psiquiátrica, e começou a gritar, paciente psiquiátrica grave, né? Internada, em hospício, em manicômio, lá do passado, né? E começava a se agitar e a gritar. Né? Joaquim, Joaquim, Joaquim! Portanto, ela percebeu, os espíritos ali, André Luiz, etc., percebeu, não era totalmente insensível, essa é uma dica do livro, não era totalmente insensível à presença dos espíritos bons, mas percebia muito pouco, a capacidade dela detectar era muito pouco. E aí André Luiz comenta, pergunta, quem é Joaquim? E Gubbio diz, Joaquim é o antigo marido dela, que foi companheiro dela na carne. E aí Gubbio conta a história dela, que ela era uma senhora de posses, uma senhora de posses no final do século XIX, e essa senhora de posses, com muitas posses, fazenda, etc., se encantou por um sujeito, e na época o casamento era, inclusive, negociado entre famílias, e com esse sujeito ela casou. Ela casou, esse sujeito era até um pouco mais velho do que ela, relativamente mais velho do que ela, só que esse sujeito, que também era alguém relativamente de posse, mas ela era muito mais poderosa, esse sujeito, André Luiz já tinha compromissos sentimentais, só que compromissos sentimentais com uma escrava. Essa escrava, inclusive, cujas famílias reuniram, vai fazer parte dos escravos dessa família. Era na época da escravidão. Essa senhora era uma senhora de escravos,
Era uma senhora de escravos. Gubbio diz assim, uma tirânica senhora de escravos. Então imagina o que é que deveria ocorrer, né? Também dada a época, mas também o que ocorria graças a esse tipo de postura e de prática, né? E aí é interessante porque Gubbio descreve o que é que ela fez, né? Ela, com o tempo no casamento, ela percebeu que o marido estava profundamente ligado afetivamente a uma das escravas. E o amor, o afeto, ou pelo menos o desejo, era recíproco, ela percebeu, e foi profundamente tomada por um transtorno, ficou totalmente transtornada com aquela situação. A escrava, que tinha 2 filhos, o livro não diz se os filhos era fruto desse contato com o seu marido, ou se era fruto de outras experiências, até porque as escravas, nessa época, eram muitas vezes usadas como objetos sexuais nas senzalas e nos cativeiros que passavam, né? Porque às vezes eram vendidas de senhor de escravo para senhor de escravo. Então, a gente não sabe, mas tinha 2 filhos, 2 rapazes já, e quando essa senhora percebeu essa vinculação, imediatamente vendeu essa escrava para outro senhor de escravos, né? Afastando, portanto, do marido, que não teve poder e voz, a gente não sabe por quê, talvez porque ela tinha mais poder do que ele. Foi, portanto, separado. O André Luiz diz que o compromisso dele era porque ele não havia declarado esse vínculo afetivo com ela, portanto tinha um débito afetivo com ela. Foi separada e longe dos filhos, em outro local, ela logo foi vítima de uma febre. André Luiz chama de febre maligna, a gente não sabe se foi alguma peste, alguma epidemia específica, ou alguma tuberculose, alguma coisa assim. Eu sei que ela foi vítima de uma febre e veio rapidamente depois a falecer, indo para o mundo espiritual, angustiada e revoltada por ter sido afastada dos filhos, porque ela foi afastada porque os filhos ficaram no engenho, né, na propriedade dessa senhora, que começou a castigar os filhos dela, como uma forma de vingança. Então, eram açoites, eram vexames na frente de todo mundo, empedurou uma espécie de pedaço de ferro no pescoço dos meninos para designar que eles eram ladrões por causa de uma intriga na fazenda que envolveu o nome deles, e aí eles ficaram como uma pecha de ladrões. E assim foi, e com esses maltratos, com pouco alimento, com escassa alimentação, e com esses maltratos constantes, os meninos também não sobreviveram a esses maus tratos e morreram de maneira dolorosa, à míngua no chão, sem serem inclusive socorridos, em depauperamento e lentamente das forças físicas. Chegou no mundo espiritual esses 2 espíritos e se associaram à mãe e se tornaram um trio vingador, sob a liderança da mãe. Uma nota aqui, um parênteses. As mulheres quase sempre são mais sensíveis, são mais afetivas e são mais emotivas. Não sei se porque pela experiência no corpo físico feminino e graças aos hormônios, a mulher sempre é mãe, mesmo quando não é mãe biológica, ela sempre tem uma noção maior de cuidado, de dedicação, de se colocar no lugar do outro. A mulher tem uma sensibilidade mais apurada, genericamente falando. É claro que há exceções, mas as exceções confirmam as regras, né? Então a mulher e o espírito que mergulhou no corpo de mulher e que adquiriu essas características psicológicas graças ao contato com os hormônios femininos, sai do corpo, fora do corpo, tem uma tendência maior a compreender, a ser tolerante, a ser altruísta, a se colocar no lugar do outro, a ser compassiva, a ser condescendente, né? E a perdoar mais. Tanto é que na literatura mediúnica a gente vê muito mais casos de obsessores homens, masculinos. Só que tem uma nota de Hermínio Miranda na obra Diálogo com as Sombras, que Hermínio Miranda vai dizer o seguinte, que apesar disso, quando uma mulher se torna obsessor no mundo espiritual, saia de baixo. Porque uma mulher com plano de vinganças no mundo espiritual, meu Jesus, Deus nos acuda. E foi isso que aconteceu. Esse trio vingador, cuja mãe era líder, começou a assediar essa senhora de escravos, que passou a perder a alegria de viver, a ser tomada por uma melancolia, e mais tarde a ser invadida por um remorso. E André Luiz diz, ela já tinha um remorso, e foi invadida por um remorso destrutivo à consciência de culpa, que é a matriz para a obsessão. E esse remorso destrutivo foi, ao longo dos anos, nesse trio que se revezava em assistência espiritual, destrambelhando a dimensão orgânica, o patrimônio orgânico dela.
o corpo físico dela. E ela começou a apresentar desgastes físicos e problemas de saúde. Problemas físicos estranhos. Aí o padre benzia ela, os médicos da época iam, e eram problemas que não se encontrava muito assim solução, não tinha muito o que fazer, os médicos não tinham recursos, eram problemas estranhos, os sintomas, etc. Porque a origem, a fonte daqueles mal-estares físicos que estavam destrambelhando o metabolismo, o sistema endócrino e alterando, portanto, o organismo dela, a realidade orgânica, gerando, portanto, complexos sintomas, tinha causas espirituais. Ela caiu de cama e nunca mais se recuperou. E ficou ali, minguando, cada vez mais perdendo as forças físicas, cada vez mais enfraquecendo as suas capacidades orgânicas, depauperando, deperecendo, e não se renovava interiormente. Isso é importante dizer. Se ela tivesse optado por não um remorso, a culpa tóxica, mas um arrependimento sadio para renovar-se e para cultivar o ideal superior, como disse Gubbio no texto, o ideal superior a ponto de se renovar, adotar um outro tipo de conduta e ser mais humana e começar a fazer o bem, ela teria tido talvez um outro desfecho. Aliás, me permitam ler o trecho que o Gubbio falou. O Gubbio diz assim: incapaz de se expandir mentalmente no idealismo superior que corrige desvarios íntimos e facilita a cooperação vibratória das almas que respiram em esferas elevadas, ela podia ter a cooperação de almas elevadas, a desditosa fazendeira sofreu, insulada no orgulho destrutivo, que lhe assinalava o caminho. 10 anos de mágoas constantes e indefiníveis. 10 anos de mágoas constantes e indefiníveis. 10 anos em cima da cama. Claro que possuía, por sua vez, amigos prontos a lhe estenderem generosas mãos, por ocasião da morte do corpo, que se tornou inevitável. Contudo, quando nos enceguecemos no mal, inabilitamo-nos por nós mesmos à recepção de qualquer recurso do bem. Sobre essa coisa dos auxílios espirituais, também o trio vingador de obsessor foi aconselhado por benfeitores. Os benfeitores quiseram acolher eles. Pare com isso, perdoe, vamos adiante, não fiquem nessa vingança. Mas também recusaram. Livre-arbítrio, recusaram e continuaram se vingando. E ela recebia o assédio deles porque ela tinha culpa. O débito espiritual faz isso. Onde está o credor, aí está o cobrador. Não, melhor, onde está o devedor, aí está o cobrador. E é isso que acontecia. E ela, por não se renovar interiormente, veja a importância da renovação moral interior em qualquer momento da nossa vida, em qualquer situação que a gente esteja. Ela foi vítima da morte por esse processo e desencarnou em uma situação deplorável. Após a morte, eles, o trio, pegou ela, retirou-a do corpo e começaram a explorá-la, a torturá-la, a persegui-la de toda sorte. Foram anos de sofrimento. E ela ficou alienada mental no mundo espiritual por conta dessa obsessão, essa perseguição, essa tortura o tempo todo. Ela ficou alienada, totalmente descompassada, perdendo a conexão, só chamando pro Joaquim. Joaquim era o marido que havia morrido antes dela, desencarnou antes dela porque era mais velho que ela. E ela ficou doente, acamada, etc. Sem ele, sem a presença dele. E anos assim no mundo espiritual de sofrimento. E eles, explorando ela, torturando ela, o trio vingador, graças ao ódio, à vingança, porque o ódio não faz bem ao espírito. Né? Não é só o ódio que faz mal à vítima, mas também a quem odeia. Principalmente, eles começaram a alterar a forma perispiritual. E o ódio era tão intenso que se transformaram em ovoides. E Gubbio arremata dizendo: Joaquim já reencarnou. Por isso que ela chama por ele, porque ele também saiu do contato dela. Ele desencarnou, também tinha compromissos, débitos espirituais, consciência de culpa, mas não tanto quanto ela, por conta da crueldade dela. Veio até ela, atormentado com seus compromissos também, tentou sensibilizá-la, mas ela estava totalmente alienada, como se fosse uma alienada mental mesmo. E aí ele reencarnou, ele mergulhou no corpo. E diz ainda a Gubbio: André, não seja impaciente. A perturbação dela ainda vai demandar tempo, paciência. Esses ovoides aí perderam praticamente a consciência de si mesmos.
recuperaram, ou melhor, acionaram o lado mais instintivo que todos nós trazemos, o nosso passado arcaico, o nosso passado arquetípico, psíquico, instintivo, e agora estão funcionando automaticamente. Eles também precisarão reencarnar. Mas ela vai reencarnar antes. E o mentor sorriu e diz assim: as bênçãos do amor de Deus, a generosa misericórdia divina, a perturbação dela vai demandar tempo, mas ela vai reencarnar. E André Luiz, e os ovoides? Gúbio sorriu e disse: vai com ela. Mas como assim? Bem, ela vai reencarnar, e ao reencarnar, eles vão estar ligados pelos fios espirituais com ela. Mas a gente não viu tantos casos, e é verdade, tem casos que há obsessor obsidiado, quando o obsidiado reencarna, rompe o laço e reencarna, e o obsessor fica lá, fica até revoltado às vezes, porque perdeu de vista o outro, e às vezes reencarna junto, vai, etc., é doutrinado. Mas nesse caso não, o que estava acontecendo? Aí Gúbio explicou que, de fato, há casos específicos onde há essa ocorrência desse desvinculamento. Há muitos casos que isso acontece, esse desligamento, mas ali o processo de vinculação recíproca, do ódio recíproco, era muito grande. E nesse sentido não há milagres na lei divina, na lei de Deus. Ela ia reencarnar, mas ia levar com ela o contato psíquico com esses três. Esses três vão fazer parte da atmosfera dela. E aí Gúbio trouxe uma metáfora muito interessante. Gúbio vai dizer o seguinte: André, não se surpreenda com isso. Olhe os planetas. Os planetas maiores, especialmente os satélites, têm em torno de si órbitas menores, que giram em torno dele. Assim é o nosso Sol na galáxia e outras ocorrências. As esferas maiores, os satélites em volta de esferas menores. Olhe o mundo subatômico, o núcleo do átomo, e as esferas ao redor deles, nêutron, próton, neutrino, elétron, e assim por diante. Então, tudo na natureza é assim. Na mesma forma, no campo do espírito, na moralidade. Os que fazem o bem se tornam um centro gravitacional em torno de almas que também se alimentam do bem deles e também devolvem com o bem, e que, ao eles amarem esses, eles também amam esses e evoluem com eles, que fazem com que ele seja um centro gravitacional que irradia amor e que, ao evoluir, também ajuda os outros a evoluírem com ele. E aqueles que cometem o mal, que praticam a perversidade e a crueldade, se tornam centros gravitacionais dessas almas que também ficam no mal, e eles próprios ficam gravitando no meio dessas entidades que fez tanto mal a elas, que vai ficar gravitando em torno delas até que eles possam se modificar e aí alterar o curso. Enquanto isso, o mal que a gente faz irradia em torno das almas que a gente feriu, que ficam em torno de nós, como se fosse um centro gravitacional. Olha que metáfora bonita e interessante. E aí Gúbio concluiu dizendo: a nossa irmã vai reencarnar logo mais, e nós do plano espiritual vamos colaborar para encaminhar ela, a fim de que ela encontre Joaquim. Eles serão, na programação reencarnatória, marido e mulher novamente. Eles reencontrarão de novo, reencontrar-se-ão, serão marido e mulher novamente. E enquanto isso, ela vai reencarnar com os ovoides com ela vai ter uma infância torturada, ela vai ter síndromes variadas, vai viver indo para médicos, pais levando ela para médicos, ela vai ter doenças de diagnóstico difícil, estranho, que a medicina não vai conseguir entender, porque a causa é a irradiação espiritual, vai receber diagnóstico de síndromes raras, vai ter problemas psíquicos, problemas de saúde, alteração do metabolismo, que é essa irradiação espiritual, mas mais tarde ela vai ter um alívio interessante quando ela se casar com Joaquim e se abrir à maternidade. Aí André Luiz entendeu que ela teria 3 filhos. Ou seja, os ovoides mais tarde iriam reencarnar-se por ela, na condição de filho. Quando eu li isso, quantas vezes eu conheço casos de meninas que não tinham muito juízo na cabeça, que viviam uma vida desorganizada, atribulada, perturbada para lá e para cá, e quando foram mães, quando viveram a maternidade, sossegaram, como se diz. Sossegaram, tranquilizaram, começaram a se tornar responsáveis, e assim por diante, etc. Né? Então, se tornaram mais equilibradas, mais moderadas nas coisas. Então, a maternidade,
Olha só a importância da maternidade. Por isso o espiritismo também é contrário à prática do aborto. Veja que plano da providência divina. A maternidade ia aliviar psiquicamente elas, porque ia desligar elas dos ovoides, materializando eles na condição de filhos. Aí Guber diz, aí ela vai ter uma outra etapa, que vai ter que lidar com esses espíritos na condição de filhos, que vão dar trabalho para ela, que vão em alguns momentos até fazê-la sofrer na condição de mãe, mas que ela, sabendo educar e encaminhá-los, vai se libertar desse problema e vai superar a crueldade da senzala, da escravidão, de que ela foi algoz no passado, sob o amparo do próprio Joaquim, que também tem débitos espirituais, porque também tinha participação indireta nessa área. Olha a bênção da reencarnação, a bênção do renascimento espiritual, a bênção da doutrina espírita que nos explica essas coisas de uma maneira fenomenal, a bênção de uma obra como a de André Luiz, que vem nos explicar essas belezas e vem dizer que cada um é que plasma em si mesmo as realidades espirituais que quer carregar. Somos autores do nosso destino. Somos construtores do vasilhame que elaboramos. Somos verdadeiros engenheiros da estrada sob a qual palmilhamos os nossos pés. A doutrina espírita, portanto, é esse farol que nos ilumina a alma, que vem dizer que o corpo espiritual, a beleza, como diz André Luiz, conheci na Terra gente muito bonita, refinada, sofisticada, agradável por fora, mas que quando eu fui ver aqui, fora do corpo, retirada da matéria, por dentro eram verdadeiras bestas e feras. E conheci pessoas aparentemente feias, desengonçadas, desinteressantes, mas ao saírem do corpo eram espíritos angelicais, porque o mundo material nos engana. Não esqueçamos disso, o mundo material nos engana, a verdadeira vida é a espiritual. O nosso trânsito pelo corpo obedece apenas a uma necessidade evolutiva de crescimento, de aprimoramento, com as lições que a vida pode proporcionar. Para concluir, eu me lembro de Arnaldo Rocha, marido de Meimei, que perdeu ela muito cedo, alguns meses de casamento, e ele atormentado, 20 e poucos anos, viúvo agora. Ela morreu nos seus braços, vomitando sangue de uma enfermidade cruel. Ele conheceu Chico, e em uma sessão de materialização ela aparece, linda, bela. Ele disse, Meimei, você está muito mais bonita do que quando você estava aqui no corpo físico. Ele disse, pois é, porque eu ia aparecer a você. Você acha o quê? Que eu ia aparecer descabelada, desengonçada? O fato de ser espírito, eu não deixo de ser mulher. E não deixo de me preocupar em aparecer para você bem, afinal. Só que aqui a beleza irradia de acordo com o nosso estado interior, com o nosso estado de espírito. A beleza é o reflexo daquilo que os espíritos trazem na alma. E eu venho falar a você que eu estou tentando me embelezar aqui. E é por isso que eu quero lhe dizer, e ela disse uma coisa do Lula, por isso que eu quero lhe dizer aqui, porque você tem 20 e poucos anos, está muito ligado a mim, mas eu quero lhe dizer que você é jovem, você precisa refazer a sua vida. E é com sofrimento, não pense que não seja com dor, é com dor que eu te digo isso, mas eu estou aprendendo com os benfeitores aqui a amar de uma forma maior. É com dor que eu digo a você, refaça a sua vida, case com outra pessoa, refaça a sua experiência, tenha um outro relacionamento, você tem esse direito. Você não sabe a angústia que me dá ao imaginar você nos braços de outra mulher. Mas eu preciso aqui aprender um amor que não seja egoísta. Eu estou aprendendo a amar sem possuir, porque esse é o amor universal. E é por isso que você está me vendo assim, nessa beleza, que é o resultado do meu esforço para ficar bela, a beleza verdadeira, que é a beleza interior. Muito obrigado, um abraço aos amigos do Sheila e até a próxima, se Deus quiser. Muita paz.